Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana de 14, 15, 16, 17, 18. Semana com Libertadores. Semana com jogos da Copa do Brasil. E semana com muito jogo de campeonato estadual, estaduais chegando a maioria nas suas retas finais, até porque daqui a um mês está começando o Brasileirão. Então, irmão, não tem como embolar, tem que chegar ao final antes de começar o Campeonato Brasileiro. O ideal, não sei se todos vão acontecer isso, era terminar o campeonato com as 2 semanas antes de começar o Campeonato Brasileiro. Esse seria o ideal, para aí ter uma preparação exclusiva para o Campeonato Brasileiro. Mas não sei se todos os campeonatos vão conseguir fazer isso, devido aos calendários, aí jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil, ou seja, é muita coisa, muito campeonato, um em cima do outro. E um desses campeonatos que está chegando na sua reta final, ou melhor, chegou na sua reta final, está indo para a última rodada dessa primeira fase, é o Campeonato Baiano, Baianão 2022, que está pregando muitas surpresas e decepções. Eu acho que mais decepção do que surpresa. Essa é a verdade. Óbvio, a gente está falando da dupla Bahia e Vitória. É óbvio que a gente está falando disso. Então o Campeonato Baiano chega na sua última rodada, 9ª rodada, que será disputado nesta quarta-feira, dia 16 de março, todos os jogos no mesmo horário. Vou dar uma olhada aqui, eu acho que é 7h15, isso, 7h15 da noite, todos os jogos no mesmo horário. Todo mundo com o mesmo número de jogos, é óbvio, né? Não podia, ainda está faltando alguém pagar algum jogo, então todo mundo com o mesmo número de jogos, e será lançado a sorte. Então é sobre essa 9ª rodada que a gente vai falar. Então já peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, do Vitória da Conquista, do Doce Mel, do Barcelona, do Vitória, do Bahia de Feira, do Jazeirense, do Unirbe, do Jacuipense, do Atlético, todos os times da Bahia e do Nordeste em geral que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá, galera. Deixa eu dar uma explicação rápida. Não foi no vídeo que eu fiz sobre o Campeonato Baiano que eu falei o que eu vou comentar agora. Foi num vídeo que eu fiz sobre o Campeonato Cearense. Eu acho que especificamente do Fortaleza. Que eu, olhando canais de YouTube, acabei caindo num canal do Fortaleza, que eu escutei algumas coisas que eu não gostei. E eu falei no vídeo que eu não gostei. Mas deixa eu explicar até pra galera, torcedora do Bahia, e muito nordestino, que não é torcedor do Bahia, também acompanha, até torcedores de outros times, é o seguinte. Amigo torcedor, o YouTube hoje é um canhão midiático, parceiro. É um canhão midiático. Muitas, mas não são poucas não, muitas pessoas deixaram de ver programas na TV para procurar o que lhe interessa no YouTube. E os canais de YouTube, ou grandes ou pequenos, têm importância muito grande para quem está assistindo. Porque se o cara está indo lá, porque ele quer ver alguma coisa chamou a atenção. Então, quando eu digo que tem algum canal que eu não estou acompanhando mais porque eu não gostei do que falou,
eu vou separar muito bem aqui. Uma coisa é você falar numa roda de amigos, tomando cerveja, trocando ideia, tomando um cafezinho, tomando refrigerante, dali, trocando ideia. Outra coisa é você estar de frente para uma câmera de um celular, do que for, colocar no YouTube e ter visualizações de pessoas que você não conhece. Então, irmão, o que você fala num bate-papo informal com seus amigos, você tem que tomar cuidado, que quando você grava um vídeo para o teu canal do YouTube, você tem que tomar cuidado que você pode estar levando a quem está assistindo, que gosta do que você fala, a cometer um erro, irmão. Principalmente no futebol, que a gente está vendo aí, sempre teve. Mas de vez em quando dá uma aumentada de violência no futebol. A gente viu torcedores quebrando ônibus, invadindo estádio, invadindo CT. Então, dependendo do que o cara que tem um canal fale, ele está atiçando a sua torcida ou até a torcida rival. Então tem que tomar cuidado com o que fala quem tem canal de YouTube. E quando eu digo que eu não... Alguns canais eu parei de acompanhar, é justamente por causa disso. Porque o cara acha que tá falando num papo informal. Não tá, irmão. Não tá. Não tá. Se você no canal de YouTube já tiver 50 pessoas, você pode incitar esses 50 a fazer besteira. Lógico, os caras vão fazer, os caras são piolho, a maioria é piolho. Não, mas se você pega uns 10 caras que pensam igual, você pode estar atiçando. Então, irmão, é isso que tem que fazer a separação. Tá? Canal de YouTube tem que tomar cuidado com o que fala. Tem coisa que você fala no papo informal que você não pode falar no canal de YouTube. Deu para entender? Então vamos lá. Igual tem alguns canais do Bahia que eu não sigo mais justamente por causa disso. Então vamos lá. Não é ser mentiroso. Não é ser mentiroso. Você tem que ser verdadeiro. Mas você tem que medir as palavras por causa das consequências que ela pode trazer. Não é mentir, é ser verdadeiro. Mas tem que medir as palavras. Você explicar direito, senão fica complicado. Então vamos lá falar aqui da 9ª rodada do Campeonato Baiano. Bom, nesse momento, os dois rebaixados são Unirbe e Juazeirense. A Unirbe com 7 pontos e o Juazeirense com 6. Então a gente tem que pegar uma linha do Juazeirense. Se o Juazeirense ganhar o seu jogo, ele atinge 9 pontos. Quem é que está com 9 pontos hoje? O Bahia. Beleza? Então, o Bahia tem 9 pontos. Está ali com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Saldo de 1 gol. O Juazeirense tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Se o Juazeirense ganhar, ele vai ficar com 2 vitórias. Igual o Bahia. 3 empates e 4 derrotas. Se o Bahia perder, o Bahia vai ficar com 4 derrotas também. E o saldo do Bahia cai. Ele tem um. Supongo que ele perca de 1 a 0. Ele fica com saldo 0. O Juazeirense tem um saldo menos 6. O Juazeirense pegar o Bahia, passar o Bahia, caso o Bahia perca o seu jogo, ele vai ter que golear. Porém, a gente está falando de corte. Acho pouco provável. Mas a gente está falando de corte. Então, do Bahia para baixo, tem um certo risco em relação ao Juazeirense. Agora, em relação ao Unirbe. O Unirbe tem 7 pontos. Se ganhar, ele vai a 10. Ele passa o Bahia e fica com o mesmo número de pontos do Vitória, que está acima do Bahia. O Vitória tem 10 pontos. Tem 2 vitórias,
4 empates e 2 derrotas. Saldo 0. O NIB tem um saldo -4. Se o Vitória perder, o Vitória vai ter um saldo negativo. Vamos lá, no mínimo de -1. Se o NIB ganhar, o saldo dele vai dar uma melhorada. Mas ele também vai ter que tirar uma diferença de gols em relação ao Vitória. Porém, futebol é o futebol. Então, vamos ser honestos. Pontos, fatos. Do Vitória para baixo, ainda corre risco de rebaixamento. Da mesma forma que do Bahia para cima, no caso, Bahia, Vitória e Barcelona, estão disputando uma vaga para a próxima fase. Do Doce Mel para baixo não, porque não tem mais como, porque o Doce Mel tem 7 pontos, só chega a 10. E o Barcelona já tem 11, então não pega. Então quem está disputando a última vaga entre os 4 primeiros é Barcelona, Vitória e Bahia. O Barcelona com 11 pontos, o Vitória com 10 e o Bahia com 9. Só que o único que só depende de si para chegar na próxima fase é o Barcelona. Ganhou, está dentro. Agora, para o Brasil que acompanha, é esquisito você ver no Campeonato Baiano o Vitória e o Bahia fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Baiano. Isso é estranho para quem está de fora. É esquisito para a torcida, mas para quem está de fora também passa uma imagem ruim, meu amigo torcedor de Vitória e Bahia. Para quem está de fora, para a imprensa, dá uma olhada, o Bahia não está conseguindo se classificar no Campeonato Baiano. É isso que fala, irmão. Ou eu estou mentindo? O Vitória não está conseguindo se classificar. Mas a Vitória é para a Série C. O Bahia está na Série B. É isso que vão falar, irmão. O campeonato estadual, muita gente não dá importância. Legal. Mas o campeonato estadual, para jogar para baixo, para demitir treinador, o campeonato estadual serve. E para a imprensa falar. Porque se não consegue se sair bem no campeonato estadual, porra, irmão. Qual é o panorama para frente? Não é isso? Então, estão classificados para a próxima fase Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético. Esses já estão classificados, não precisam nem entrar em campo. E se perderam o jogo? Eles podem perder o jogo. Estão classificados de qualquer maneira. Estão classificados de qualquer maneira. Só tem uma vaga, que é a do Barcelona, que vai ser disputado com Vitória e Bahia. E olha que interessante. Vitória e Bahia estão disputando uma vaga para a próxima fase, mas também estão ainda lutando contra o rebaixamento, irmão. Então, essa próxima rodada, que é a última, é decisiva. E muito decisiva. Aí vamos lá para os jogos que teremos nesta quarta-feira, dia 16, às 7h15 da noite, todos no mesmo horário. A gente sabe que vai ter uma sacanagemzinha, né? Todo mundo já sabe qual é a sacanagemzinha. Você não sabe qual é a sacanagemzinha? Porra. O início do jogo, provavelmente vai começar todos os jogos no mesmo horário. 7h15. Provavelmente vai começar todos no mesmo horário. Agora, terminar todos no mesmo horário, isso não vai acontecer. Então tem sempre aquela sacanagemzinha. Tem coisa que acontece dentro do jogo que é proposital para atrasar a partida e a partida terminar depois de uma partida que te interessa. Então a gente sabe que vai ter... Eu não tenho bola de cristal e ninguém me falou nada. Porra, meu. Mas é muitos anos vendo futebol. Então a gente sabe que vai ter uma sacanagemzinha. Os jogos não vão terminar no mesmo horário. Isso pode beneficiar o psicológico, né? De um time ou outro.
alguém pode levar algum tipo de vantagem. Ou não, mas é óbvio que alguém vai querer atrasar o jogo para terminar por último. Óbvio. Então, os jogos são os seguintes. Docimel e Barcelona. Docimel está brigando para não cair. E o Barcelona brigando para chegar entre os 4 primeiros. Jogo que vale muito. Na verdade, não tem nenhum jogo que não vai valer alguma coisa. Todos os jogos vão valer muito para os dois. Então, Barcelona e Docimel. Se o Barcelona empatar, ele corre o risco do Vitória passar. E até o Bahia, porque chega a 12 pontos. Aí vai ter aquele saldo ali de gols para coisa e tal. Então o Barcelona não pode empatar, porque ele vai correr risco. Então o Barcelona só pode ganhar. E o Docimel? Bom, também se empatar, ele corre o risco de ser rebaixado. Ele também corre o risco de ser rebaixado. Então, para os dois, o empate é ruim. Quem vencer resolve a sua situação, mas quem perder se complica. Aí vai ter que ficar secando os outros times. Só que não vai dar tempo de secar, porque vai estar jogando. Então, Docimel e Barcelona, o empate é ruim para os dois. Bahia e Vitória da Conquista. O Bahia tem que estar jogando, tem que tentar ganhar, vai chegar lá aos 12 pontos. E a torcida está de olho no jogo do Bahia e secando o Barcelona e Vitória. Porque não basta só o Bahia ganhar. O Bahia tem que torcer para Vitória e Barcelona não ganharem, pelo menos empatarem. Porque o Bahia tem um saldo positivo. Se o Bahia ficar com o mesmo número de pontos do Barcelona, o Bahia vai entrar porque o Barcelona tem um saldo negativo. Então, apesar que o Barcelona tem 3 vitórias... Aí se o Bahia ganhar, fica com 3 vitórias também. E fica com um saldo negativo, com um saldo melhor do que o do Barcelona. Então o Barcelona não pode ganhar. E o Bahia tem que ganhar. E o Vitória também não pode ganhar. Então o Bahia tem que ganhar. Barcelona e Vitória empatarem. Pelo menos. Se o Bahia ganhar, Vitória e Barcelona empatar, o Bahia se classifica. O Vitória da Conquista não tem outra saída. Ele tem que ganhar. Porque se ele empatar ou perder, corre o risco seríssimo e quase que certo, de repente, de entrar na zona de rebaixamento e ser rebaixado, porque não vai ter mais outra rodada. Então, para Bahia, Vitória da Conquista, o empate não resolve nada e a derrota corta o pescoço. Só lembrando, o Bahia ainda corre risco de rebaixamento. Então, irmão, empate e derrota é ruim, horrível os dois. Vitória e Bahia de Feira. Bom, o Bahia de Feira já está classificado. Já está classificado na segunda colocação. Ali, 17 pontos, ninguém pega. Não, o Atlético pode até pegar, chegar aos menos 17 pontos, tomar até a segunda colocação, mas... Então o Bahia vai jogar, o Bahia de Feira vai jogar tranquilo. Vai jogar contra o Vitória. Não é porque já está classificado que ele vai entregar o jogo, a princípio entregar o jogo pro Vitória. Ele não quer o Vitória, que é uma torcida de massa, entre os 4 primeiros. Não quer. Ele não vai dar esse mole. Então, ele vai jogar sério. Porém, como pro Bahia de Feira o empate vai chegar... Porque ele não pode pegar Jacuipense. O Bahia de Feira não pega Jacuipense. Só chega a 20 pontos. O que pode acontecer é ele perder a posição para o Atlético. Então, se ele empatar, ele garante a segunda colocação, independente de qualquer resultado. Então, este jogo Bahia de Feira e Vitória, para o Bahia de Feira, o empate está tranquilão. Agora, o Vitória não resolve nada, o empate. Para o Vitória, só a vitória. Só a vitória interessa. E ainda depender de outros resultados, né? Juazeirense e Unirbe. Bom,
Nesse caso aí, são os dois que estão na zona do rebaixamento. Por isso que eu falei que eu tinha que ver os jogos primeiro. Se empatar, Juazeirense e o NIRB tem que torcer para Docimel e Conquista da Vitória perder. Porque se o NIRB empatar, vai a 8 pontos. Passa Docimel e Conquista, caso eles empatem. Caso eles percam. E Juazeirense, se empatar, ele vai a 7 pontos. Fica com um saldo de menos 6. Ele vai passar o Vitória da Conquista. Só que ele vai ser rebaixado do mesmo jeito. A Juazeirense tem que ganhar. O empate pode salvar o NIRB. Mas o empate não vai salvar a Juazeirense. Então, nesse jogo, Juazeirense e o NIRB, só a vitória interessa o Juazeirense. Para o NIRB, de repente, dependendo do que aconteça no jogo do Docimel e Barcelona, e Bahia Conquista, e Vitória da Conquista, o NIRB com empate pode se safar. Agora o Juazeirense não, só a vitória. E o outro jogo é no topo da tabela. Jacuipense, que ninguém pega mais, já é o primeiro colocado, perdeu a última partida até de goleada para o Bahia. Estão se falando muita coisa foi falado, que eu não acredito que houve uma facilitação, não acredito, sinceramente, não acredito, mas foram comentados. Jacuipense tem que terminar de uma maneira honrosa. Fez um campeonato maravilhoso. A última partida tomou 4-1. Tomou 4 gols em uma partida só tinha tomado 3. Então o Jacuipense quer terminar de maneira honrosa. E o Atlético, que também já está classificado, quer de repente ali ficar na segunda colocação. Porém, acredito eu que essa tabela, o primeiro vai pegar o quarto colocado e o segundo vai pegar o terceiro. Não vai mudar o adversário para o Atlético. Mas pode mudar, o que vai mudar é a vantagem. Então, a vitória é bom para os dois. Mas o empate, para o Atlético não vai adiantar nada, que ele vai continuar em terceiro. Ou seja, esse na verdade é o único jogo, Jacuipense e Atlético, é o único jogo que não tem uma pressão enorme. Os outros 4 têm pressão pra cacete. Jacuipense e Atlético vai ser um jogo solto. Ganhou, perdeu, empatou, pode mudar na posição ali. No caso só, o Atlético, o Jacuipense não muda de posição, ganhando, perdendo, empatando, não muda nada para Jacuipense, mas o Atlético muda. Então, de repente, é um jogo com a pressão um pouco menor do que em relação aos outros 4. Os outros 4 têm muita pressão, tem muita coisa em jogo. Jacuipense e Atlético não tem tanta coisa em jogo, porque um já está completamente encaminhado em primeiro lugar e o outro já está encaminhado também, que já está classificado. Só vai ver ali, dependendo do resultado, vai ficar em segundo ou terceiro. Beleza? E eu torço para que tenhamos uma arbitragem legal, um jogo limpo, que a arbitragem não interfira, não tenha muita sacanagem para demorar com o jogo para tentar tirar algum tipo de vantagem e que realmente vençam os melhores. Beleza? Então, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!